nós vamos meditar no livro de Oséias. Muitos já conhecem a história do profeta Oséias. O profeta Oséias, que se casou com uma mulher, Deus falou para ele se casar com uma mulher, e ali naquele casamento, Deus iria mostrar para o povo de Israel a situação do povo. Como que o povo se encontrava diante de Deus através do casamento de Oséias com uma mulher que Deus falou para ele casar, Gomer. Então, é uma história muito bonita, mas também muito difícil de ser compreendida. Porque Deus estava querendo ensinar algo para o povo de Israel. E através desse ensinamento, Deus iria fazer algo real na vida do profeta. Não foi uma parábola, não foi uma cena de um teatro ou algo que seria apenas para ilustrar. Foi real. Deus usou algo real para mostrar também algo real, que era a situação do povo de Israel para com Deus. Então, essa história de Oséias, logicamente, ela está no livro de Oséias, a partir do 1º capítulo. E eu quero dizer aqui que Oséias, o nome Oséias, significa em hebraico, o Senhor salva. E interessante que é o diminutivo do nome Josué. No hebraico, Oséias se fala Oshea. E Josué, em hebraico, se fala Yoshua. Então, Oséias é o diminutivo, é a abreviação de Josué e significa o Senhor que salva. Oséias, filho de Beeri, ele foi um profeta de Israel no Reino Norte. Exerceu a atividade profética provavelmente entre o ano de 750 e 735 a.C. Ele foi contemporâneo do profeta Isaías. Enquanto o profeta Isaías profetizava em Judá, Oséias profetizava em Israel. O tempo de Oséias foi marcado por uma agitação política muito grande. E é aí então, meus irmãos, que nós começamos a fazer o paralelo com os nossos tempos. Nessa época, Israel estava vivendo um momento mais ou menos como nós estávamos vivendo, ou como nós estamos vivendo. Eu sempre falo que hoje, ainda que muitas pessoas não tenham acesso a alimento no mundo, por questão de ganância do próprio ser humano, mas hoje nós vivemos uma prosperidade muito grande. E naquele tempo era assim. Israel estava vivendo uma prosperidade econômica muito grande. Eles estavam tendo assim muita fartura. Eles cobravam impostos de outros povos. E esses impostos enchiam os cofres de Samaria. O povo de Israel estava desfrutando de um período de prosperidade, como acontece nos nossos dias hoje, bem dizer. A prosperidade, ela traz, sabe o que? Degradação. A prosperidade é uma coisa muito legal, porque nós passamos a ter um poder aquisitivo, nós passamos a ter autonomia. Mas a prosperidade, ela traz também degradação moral e espiritual, ou seja, costumes mundanos. E o materialismo tomou conta do coração do povo de Israel. E o pecado corria solto. A lista de pecado naquela época era muito grande. E não é diferente dos dias de hoje. Blasfêmia, mentira, roubo, bebedeira, perversão, perjúrio, fraude, opressão. Apenas alguns, irmãos, apenas alguns. Era assim que estava acontecendo naquela época. Esse era o cenário do profeta Oséias naquela época em Israel. Nós vamos resumir essa história, que é uma muito dramática, com esse casamento de Oséias, que foi um casamento trágico e que ilustrou com muita força
a mensagem de Deus para o povo de Israel. O que Deus estava querendo dizer para o povo de Israel com o casamento de Oséias. O que Deus está querendo dizer para nós hoje em dia com o coronavírus. Nós temos que nos atentar para ouvirmos a voz de Deus. Deus sempre quer falar, Deus sempre fala, Deus sempre quer nos ensinar e nós temos que procurar cativar uma sensibilidade espiritual. Então, com o casamento de Oséias e Gomer, né, Deus falou assim para Oséias: Oséias, você vai procurar uma prostituta e vai se casar com ela. E é interessante, irmãos, porque muitos comentaristas bíblicos, eles dizem que a esposa de Oséias, ela não era prostituta. Deus fala: ó, você vai procurar uma prostituta, está lá na Bíblia, para se casar. Mas naquela época, todos estavam considerados como prostitutos, porque todos estavam prostituindo contra Deus, né? Então é muito interessante a gente olhar para isso, porque a gente pensa que Oséias foi lá e casou com uma prostituta, né? Há uma linha que explica assim, né? E também não quer dizer que está errado, mas eu acho interessante, eu prefiro essa outra linha que diz que casa com uma prostituta porque todas as mulheres e todos os homens estavam se prostituindo contra Deus, né? Então qualquer mulher, qualquer homem ali eram prostitutos. E ali então começa a história de Oséias, e ali então Deus começa a ensinar. Deus começa a ensinar o quê? Deus está denunciando a infidelidade do povo de Israel à sua aliança. Essa infidelidade manifestou de várias formas, tanto no sentido religioso, como também na política, através das alianças que o reino de Israel estava fazendo com outras nações vizinhas que não era da vontade de Deus. Olha o que diz lá no versículo 4, 12 de Oséias. No entanto, o que mais entristecia o coração de Deus era o pecado e a idolatria. O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana. E prostituem-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, e do álamo, e do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram. E agora multiplicam os pecados, e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, todos obra de artífices, dos quais dizem: os homens que sacrificam beijam os bezerros. Está lá em Oséias 13, 2. E o que a lei do Senhor dizia, queridos? A lei do Senhor dizia, lá em Êxodo 20, versículo 3, e diz ainda: não terás outros deuses diante de mim. Foi o primeiro dos 10 grandes mandamentos. Deus denuncia a infidelidade do povo através do casamento de Oséias com Gomer. Deus denuncia as injustiças sociais que estavam acontecendo. Ali a mensagem daquele casamento, ela é oportuna também para os nossos dias, porque muitos são infiéis hoje para com Deus. Muitos hoje estão distantes do Senhor. Precisamos dar ouvido à palavra de Deus, experimentando o seu amor e aprendendo a amar de todo o nosso coração. Lá em Oséias 1:2 diz assim: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Deus pretendia usar o relacionamento pessoal do profeta como uma lição clara e objetiva
sobre o seu próprio relacionamento com o seu povo infiel, o seu povo Israel. Deus ensina. Hoje não é diferente, meus irmãos e minhas irmãs. Muitos estão distantes do Senhor. A igreja tem pregado, a igreja tem avisado. E nós precisamos sempre pregar esta palavra de arrependimento, essa palavra de perdão, essa palavra de reconhecer a vida que nós levamos sem Jesus e a vida que nós precisamos levar com Jesus. Deus fala e ensina. E o que nós podemos aprender com essa mensagem profética, ilustrada, encenada de maneira real? Que coisa surreal, né, irmãos? Deus falar para um profeta se casar, porque ele iria ensinar o povo através daquele casamento. E olha só o que acontece. Deus fala sobre a infidelidade do seu povo com o casamento de Oséias. Oséias recebeu uma ordem de Deus. Casa-se com uma mulher de prostituição. Oséias se casou com uma mulher chamada Gomer. Ele o amava profundamente, mas não era correspondido. Olha só, aí nós já percebemos, né, na leitura do capítulo de Oséias, que Oséias era apaixonado por Gomer. Ele arrastava um bonde, um trem, um avião por Gomer. Ele era profundamente apaixonado. Mesmo assim, ela retribuiu a esse amor com traição. Mesmo Gomer, sabendo que Oséias era super apaixonado por ela, mesmo assim, ela retribuiu esse amor com traição. Oséias, o marido apaixonado, ele perdoou a esposa. A lição é clara. O povo de Israel procedia para com Deus da aliança da mesma forma com que Gomer procedeu com o seu marido. Deus te ama. Deus nos ama. Deus, Ele criou você e eu, Ele criou a humanidade. E a palavra de Deus registra que nós somos a coroa da criação. Quando o povo se afastava do Senhor, isso era descrito como um ato de infidelidade. A infidelidade se constituía em adoração a outros deuses. Por isso, então, a prostituição. Ou seja, o povo traía Deus, cultuando outros deuses. Então, Deus chama a atenção aqui da infidelidade. Irmãos, vamos ser fiéis a Deus. Vamos honrar o nome do nosso Deus. Vamos aprender com a palavra. A palavra tem e fala tudo o que nós precisamos. Deus também ensina ao povo sobre o seu descontentamento. Deus não estava contente com o seu povo Israel. Assim também como Deus não está contente com a humanidade hoje. Você acha que Deus está contente com a humanidade? Com tanta ambição, com tanta briga, com tanto ódio. Haja vista se nós olharmos as redes sociais. Quantas coisas fúteis são publicadas, que não são edificantes. Pessoas que respondem, brigam em redes sociais. O ser humano continua degradando a própria vida, desfazendo todas as coisas boas que Deus fez. Então Deus fala sobre o descontentamento com o seu povo. A aliança entre Deus e o seu povo é comparada na Bíblia ao relacionamento de um casamento. Por isso que Deus fala para Oséias casar com Gomer. E quer mostrar ali que Oséias, representando Deus, ama Gomer. E Gomer, representando a humanidade, desfaz deste amor e trai o seu esposo, Oséias. E no caso nós, que somos a noiva, traímos a Deus. O Novo Testamento utiliza essa comparação. O reino dos céus é comparado a uma festa de casamento. O Messias é apresentado como noivo. Nas cartas de Paulo, esse é um tema constante, recorrente. O tema reaparece também lá em Apocalipse, quando fala da noiva adereçada com uma esposa ataviada para o seu marido. Oséias, ele foi obediente à voz divina. Casou-se com Gomer e com ela teve filhos.
E ela foi ingrata. E ali, meus irmãos, quando nós falamos ela foi ingrata, nós não estamos dizendo que as mulheres são ingratas. Porque essa palavra não é uma palavra nem de machismo nem de feminismo. Essa palavra é uma palavra entre Deus e a sua criação. Entre Deus e o ser humano. Porque nós somos a noiva. Nós, eu sou a noiva, você é a noiva. Então é uma palavra para nós. E a noiva foi ingrata. Assim como muitas vezes nós somos ingratos a Deus. Deus nos dá tantas coisas. E nós ainda continuamos com a nossa ingratidão. Ele se casou com Gomer. Teve filhos. Gomer foi ingrata. Mas mesmo assim, Oséias a perdoou e a recebeu no lar novamente. Sabe, meus queridos, Oséias, a Bíblia diz, lá em Oséias 2,6, ele até tentou impedir que Gomer fosse se prostituir. Ele até tentou, mas ela continuou a procurar os seus companheiros de pecado. Assim como Deus também sempre manda um profeta, uma profetisa, um servo, uma serva de Deus, falar para nós, quando nós não estamos no caminho correto. Mas muitas vezes nós continuamos a procurar os nossos companheiros de pecado. Oséias sempre a levava de volta. Ela pecava, ela saía, ia prostituir com outros homens. E aí Oséias, demonstrando o seu amor e perdão, ia até ela e tentava reatar novamente o seu relacionamento, o seu casamento. No entanto, o arrependimento dela tinha vida curta. E logo estava outra vez com seus amantes. Sabe, irmãos, aquelas pessoas que se arrependem, voltam para Jesus e dali uma semana já estão no mundo novamente? Quando eu digo no mundo, não é em outro planeta. Quando eu digo no mundo, é fazendo as coisas que desagradam a Deus. Assim era Gomer. Oséias ia lá, recolhia ela da vida de prostituição, trazia para casa, reatava com ela, perdoava o pecado dela, perdoava a forma de ela agir. E ela saía e ia novamente com os seus companheiros de pecado. Seus amigos, os amigos de Oséias, provavelmente falaram para Oséias: deixa ela aí, Oséias. Agora você pode se livrar desta mulher adúltera, de uma vez por todas. Mas Oséias não pensava assim. Ele queria tê-la em casa de novo. Sabe por quê? Porque ele era apaixonado por Gomer. Assim é Deus também, meus irmãos. Nós pecamos, saímos da presença de Deus, voltamos e Deus está de braços abertos, nos esperando. Nós vivemos a época da graça de Deus sobre as nossas vidas. Aí, o casamento continuou e tiveram filhos. O primeiro filho recebeu um nome estranho, Jezreel. Está lá no capítulo 1, versículo 4. Jezreel era o nome de um lugar onde, lá em Israel, aconteceu uma mortandade. Ou seja, muitas pessoas morreram. Sabe, foi onde Jeú, ele massacrou os descendentes do rei Acabe que adoravam a Baal. Está lá em Reis capítulo 9. O nome Jezreel, que é o nome do primeiro filho de Oséias e Gomer, seria uma lembrança para todos de um ato de violência extrema. Ou seja, o povo de Israel estava violento contra Deus. Depois nasceu uma menina que recebeu o nome de desfavorecida, para indicar a tristeza do coração de Deus. Deus não ia mais favorecer o povo de Israel. Depois da desfavorecida, Gomer deu à luz a um menino. E ele recebeu o nome de não meu povo. Ou seja, a situação de Deus para com Israel era uma situação assim. Não meu povo, eu não tenho mais este povo como o meu povo. A história de Oséias é a fala de Deus, mostrando a sua tristeza para o povo de Israel, mas que nos servem de alerta hoje. Que não sejamos infiéis a Deus, que entrou em aliança conosco por meio de Jesus, cujo sangue foi derramado na cruz e foi selado um pacto
entre nós e Deus. Deus, então, ele mostra aqui o descontentamento, o seu descontentamento com o povo de Israel. Meus queridos, agora nós vemos e percebemos que Deus fala agora sobre o seu amor. Então Deus ele fala sobre a infidelidade do povo, Deus fala sobre o seu descontentamento e agora Deus fala sobre o seu amor. E é aqui que nós queremos dar a tônica, irmãos. Deus fala sobre o seu amor incondicional para com o seu povo. Não importa o que as pessoas fazem, não importa o que nós fazemos de errado perante Deus, porque Deus sempre estará com os braços abertos para aqueles que receberem a sua graça e o seu perdão. Oséias, mesmo tendo sofrido muito, não deixou de amar Gomer. Ele a perdoou, a recebeu de volta como esposa. Isso ilustra o fato tremendo de que o amor de Deus é tão forte e profundo. Ele perdoa o seu povo e o recebe de volta. Deus fala a Oséias, lá no capítulo 3, versículo 1. Vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses. Dá para imaginar a cena, meus irmãos? Deus abraçando a sua noiva, que somos nós, e nós de olho no mundo. Deus declarando o seu amor para conosco e nós flertando, piscando para o mundo. Mesmo assim, Deus ele insiste no seu amor para com a sua criação, porque ele enviou Jesus para morrer por nós. Ele enviou Jesus para nos livrar das garras de Satanás. Sabe, meus queridos, 1 Pedro 1,19 diz assim: mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro, sem mácula ou sem defeito algum. Da mesma forma que Oséias resgatou Gomer por 15 moedas de prata, nós fomos resgatados por Jesus através do seu sangue. E Deus, ele fala assim: voltem para o Senhor. Era o tema da mensagem de Oséias. Ele pregava essa palavra repetidamente. No entanto, Deus nunca deixou de amar aquele povo pecador, ou seja, Deus nunca deixa de nos amar. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Oséias 11:1, Deus sempre amando. Lá em Oséias 11:4, atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Lá em Oséias 11:4, Oséias 11:8, como te deixarias, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? E juntamente, porque ele nunca deixou de amá-los, ele nunca deixou de pleitear com eles. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. A última palavra de Deus para Oséias, meus irmãos e irmãs, se estende para nós também. E não é uma palavra de condenação. Muito pelo contrário. É a graça e o perdão. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. A história de Oséias e Gomer é uma história de amor não merecido. Uma história na qual o perdão de Deus tem a última palavra. Olha que lindo! O amor de Deus, o perdão de Deus tem a última palavra sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. O pecado é vencido pelo amor. Esse é o amor com que Deus, em Cristo, nos ama. O amor de Deus excede todo o entendimento. Diz lá em Efésios 3, 17 e 19, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados
e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Meus irmãos e irmãs, vamos obedecer à voz de Deus. A última palavra de Deus não é de condenação, é de amor e é de perdão. Um ensinamento muito profundo que podemos tirar desta passagem bíblica é que, para sermos obedientes à voz de Deus, precisamos aprender que quem foi perdoado precisa perdoar. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Colossenses 3:13. Perdão é para ser passado adiante. Não vamos conseguir esta bênção na nossa força, pois toda pessoa que é ofendida, em algum momento ela quer se vingar. Mas na força do Espírito Santo de Deus, é possível quebrar essa lógica humana. Essa lógica humana de se vingar, de vingança. Através do Espírito Santo nós quebramos essa lógica com o perdão. Que o Senhor nos capacite a amar e a perdoar sempre. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que essa história de Oséias e Gomer, de um amor não correspondido, faça diferença na minha vida e na sua vida hoje. Deus, Ele nos ama. E nós estamos correspondendo ao amor de Deus à altura. Que Deus nos abençoe.